Graças a Deus. Talvez você não tenha motivos para dizer graças a Deus. Eu estou aqui completamente destruído. Minha vida não tem valor. Dê graças a Deus. Vou te dar um motivo para você dar graças a Deus. Se você está com a vida estragada, destruída, como é que eu posso dar graças a Deus? Dê graças a Deus porque você está aqui. E aqui, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele estaria no meio. Então ele está aqui justamente para ajudar você, para salvar você. Inclusive, se você não tivesse assim, você não viria. Sim ou não? Se não tivesse com a vida destruída, fazer o que lá na igreja? Não é verdade? É ou não é? Então, eleve o seu pensamento ao Todo-Poderoso. O pensamento. Eleve o seu pensamento na palavra de Deus, que é Deus em espírito. Ó meu Pai querido e amado, o Senhor e somente o Senhor sabe o que esta gente tem vivido, passado, todos nós, não só as pessoas aqui presentes, mas também em casa, no trabalho, num hospital, numa clínica, num presídio. Ó meu Senhor querido e amado, Tu enviaste a Tua palavra, e a Tua palavra trouxe à existência as coisas que não existiam. O Senhor disse, haja luz, e houve luz. Haja porção seca, e houve terra, e etc, etc, etc. E o Senhor enviou a Tua palavra, meu Pai, em carne, que é Jesus, para morrer por nós, e nos dá o direito, o privilégio, de invocar o nome dEle, diante de Ti, e receber resposta. Então, haja agora, meu Pai, luz na vida dessa criatura que está amargurada, triste, abatida, querendo se matar. Ó meu Deus, onde quer que haja alguém gemendo, que haja luz, haja paz, haja solução, meu Pai, haja vida, haja espírito lá, meu Pai, o Teu espírito para levantar aqueles que estão caídos e animar aqueles que estão nesta caminhada e fazer transformar, meu Pai, a vida de todo o Teu povo, para que o Teu povo venha santificar o Teu nome por onde quer que for neste mundo, para que então se estabeleça o reino de Deus em outras pessoas, para que então a Tua vontade seja feita na vida de todo o Teu povo, meu Pai, como é feita aí nos céus. Então eu te peço, dirija os nossos pensamentos, dirija os nossos corações, conduza-nos, Senhor, de acordo com a Tua vontade, mas não deixe ninguém sair daqui esta noite da mesma forma como entrou. Tem que haver uma resposta, porque Tu não és um Deus morto, e o que o Senhor falou tem que acontecer. E o Senhor, está escrito que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, diante de tudo que nós lemos da Tua palavra, as pessoas não podem sair daqui da mesma forma como entraram. Tem que haver uma mudança, uma transformação. Então venha sobre todo o Teu povo, meu Pai, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fale com Deus aí onde você está. Fale agora aquilo que está acontecendo com você. Está acontecendo com você. Não pense em ninguém, pensa só em si mesmo. Você que está a sofrer, gemer, então fale com Deus dos seus gemidos, das suas dores, dos seus queixumes, dos seus aborrecimentos, das suas tristezas. Fale com Ele aí onde você está. Ele ouve a sua voz tanto quanto ouve a minha. Pode ter certeza, em o nome de Jesus,
Se você falar em nome de Jesus, Ele ouve a sua voz, Ele ouve a sua oração, mesmo que você não mereça. Então somente fale com Ele e fale com sinceridade, com transparência, em nome do Senhor Jesus. Isso mesmo, fale com Deus. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas, e o rio transbordou. Soprou o vento, e enfureceu. Mas ele firme, sobre a rocha, permaneceu. E aquele que ouviu, a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia, construiu, e sua vida destruiu. E aquele que ouviu, a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia, construiu, e sua vida destruiu. Graças a Deus. Abra os seus olhos e pense. Quando a gente fala na palavra de Deus, Jesus disse, Ele disse que o homem prudente, a pessoa prudente, o que é uma pessoa prudente? O que é ser prudente? O que é ser prudente? Ser prudente é ser pensante, a pessoa que pensa. Amém? Só isso. Você pensou que era o quê? Poxa, eu não tenho curso, bicho, eu não estudei. O prudente não precisa ter curso de nada. Ele só precisa pensar. Mas pensar o quê? O que eu vou pensar? O que você pode pensar? O diabo tem tentado de tudo para destruí-lo, com pensamentos de morte, de suicídio. Por quê? Porque tudo que você tem feito na vida tem dado errado. Tudo. O diabo arranjou esses problemas para você desanimar, para você pensar assim, não tem mais jeito para mim, e aí vou fazer uma besteira. Esse é o modo que o diabo trabalha. Mas quando você usa a sua cabeça, preste atenção, você precisa merecer para usar a sua cabeça? Não. Você depende do pastor para pensar? Não. Você depende de alguém para pensar? Não. Não, você pensa porque você tem cabeça para pensar. Você tem o cérebro aí, massa cefálica. É ou não é, pessoal? Então, preste bastante atenção. Jesus disse, o homem que pensa, o homem prudente, é aquele que edificou a sua casa, ou seja, a sua vida, edificou, construiu a sua vida sobre a rocha. A rocha. E você sabe, quando se constrói qualquer construção, se for feita em cima da rocha, vai durar quanto tempo?
toda a vida mais 6 meses. É ou não é, pessoal? É ou não é? Vai durar muitos anos. Tem construções hoje, há construções hoje que têm mais de 1000 anos. Não é? É ou não é? Por quê? Porque foram construídas sobre a rocha. E Jesus fala que nós, se usarmos a nossa inteligência, nossa cabeça, nosso pensamento, nós vamos construir a nossa vida em cima da palavra de Deus. Não é a palavra do homem, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando a pessoa constrói a sua vida sobre a palavra de Deus, é impossível essa pessoa ser infeliz. É impossível essa pessoa ser destruída. É impossível alguém destruir essa pessoa, porque ela se torna a própria bênção. Ela se torna a própria bênção. Se ela estiver na igreja, ela é a bênção. Se ela estiver em casa, ela é a bênção. Onde quer que ela vá, ela é a bênção. Por quê? Porque a cabeça dela tem a direção, o ensino da palavra de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a palavra que se encarnou, que fez carne quando Jesus veio. A palavra de Deus, quando é abraçada, quando você abraça a palavra de Deus, você se entrega à palavra de Deus, o Espírito Santo encarna em você. Já pensou? O Espírito Santo encarnado em você? Foi o que aconteceu com Jesus. Amém? Amém. Mas isso tem que ouvir e obedecer a palavra dele. Amém, pessoal? Porque ele não vem para enfeitar a vida da gente, ele vem para revelar o próprio Jesus em nossas vidas. Eu falo isso com você porque aconteceu comigo. Eu tinha 19 anos quando comecei na fé. 19 anos. Hoje são 80 anos. Você pode imaginar. Então você vem aqui, o bispo vai orar por mim, eu vou ser abençoado. Preste atenção. Não é isso. Eu vou orar por você. Se você crê na palavra de Deus, você vai ser abençoado. Se eu orar e você crê na minha oração, não vai ficar legal para você. Porque você vai ficar dependente de mim. É ou não é? E é isso que Deus quer? Não. Isso é religiosidade. Você não tem que ficar na dependência de ninguém, senão do próprio Deus. Quando você ouve e obedece a palavra dele. Amém? Então, o homem prudente usa a cabeça, não o coração, sentimento. Mas quando a pessoa não usa a cabeça, ela usa o coração. Então, essa pessoa, Jesus disse, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. E construir a casa sobre a areia é coisa fácil. Você constrói em um dia, é rápido. Mas também, quando vem a chuva, já era. É ou não é? Então, quem constrói a sua vida em cima do seu coração, estará ou está fadado ao fracasso, cedo ou tarde. Por quê? Porque entrega a sua vida a sentimentos, aos sentimentos do coração. E coração, a gente já sabe que é
Um tremendo enganador. É ou não é? Você não sabe disso? Coração é enganador. Quantas pessoas casam e descasam? Por quê? Casam por quê? Porque o coração disse, não, é essa pessoa. E ama, e diz que ama, mas depois começa a viver junto. O que faz? Não, não é isso que eu queria, não. Não é assim? É ou não é? E há pessoas que, por causa do coração, escolhem uma profissão errada. Não é? Depois que estudam, que vão exercer a sua profissão, não tem prazer naquilo. Por quê? Usou o coração. Você está entendendo a palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é minha palavra, não. E se me desculpa deixá-los um pouquinho de pé, é porque se você sentar, você vai cochilar. E eu não quero que você cochile. Você tem que ficar de pé. Porque se você ficar sentado, você vai, o quê? Relaxar. Mas se você quiser sentar e relaxar, não tem problema não. Pode até dormir. Tem um senhor aí que dorme todo dia, especialmente na minha reunião. Então, o que eu quero que você saiba é o seguinte: você tem que raciocinar. Fé não tem nada a ver com o coração. A fé tem a ver com a razão, com o pensamento. O pensamento de Deus. Quando você coloca o seu pensamento na palavra de Deus, quando você casa o seu pensamento com o pensamento de Deus, você tem que arrebentar. Amém. Tem que arrebentar. Não existe outra opção. Por quê? Você vai seguir a receita de Deus na sua vida. Amém. Está claro para você? Claro. Se você segue essa receita da vida, que é a palavra de Deus, obrigatoriamente você tem que arrebentar. Você se torna a própria bênção. Amém. E eu vou dizer para você uma coisa. É muito forte. Muito forte. Veja o que Jesus fala. Agora eu deixo você sentar. Veja o que Jesus fala. Meu filho, coloca aí no vídeo Mateus capítulo 5 e versículo, antes de falar o versículo, deixa eu falar para vocês, preste atenção aqui, por favor. Ore para mim, por favor. Esse foi o primeiro discurso de Jesus. Amém? O discurso para multidões. E a primeira palavra, primeiro ensinamento de Jesus. Primeiro ensinamento de Jesus. Ele disse, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Que quer dizer o seguinte: bem-aventurado é o humilde em espírito, não é o humilde de pobreza. Não fica pensando assim, eu sou pobre, então eu sou bem-aventurado. Eu não quero ser pobre. Você quer ser pobre? Continua fazendo, o problema é seu. Mas se você quiser ser rico, então você tem que ser humilde diante de Deus e na sua vida pessoal. Por quê, bispo? Porque se você não for humilde, você não vai aceitar a palavra de Deus. Você não vai submeter-se à palavra de Deus. Sim ou não? Sim ou não?
Você entendeu? Vou repetir. Se você não for humilde, se você não for humilde em espírito, no seu coração, na sua alma, na sua cabeça, ser humilde, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Isso é ser humilde, amém? O que o Senhor quer que eu faça? Diga para mim o que o Senhor quer que eu faça. Isso é humildade. Você reconhece Deus como o único Senhor Todo-Poderoso. Ele é o único Senhor, não existe outro Senhor. Nem nos céus, nem na terra, nem no inferno existe outro Senhor, só existe um só Senhor. E para você ser abençoado por esse único Senhor, você tem que ser o quê? Humilde em espírito. Normalmente, as pessoas pensam que humilde é ser pobre, e pobre ser humilde. Nada disso. Eu conheço muitos pobres, orgulhosos, pedantes, soberbos. Você também conhece, é ou não é? Sim ou não? Por exemplo, Abraão, quando Deus o chamou, era rico, riquíssimo. Era riquíssimo, mas foi humilde. Ouviu e obedeceu a palavra de Deus. Então, o humilde é esse, que ouve a palavra de Deus, a voz de Deus, e obedece. Ouvir a voz de Deus é ouvir a palavra dele. Agora, veja que bacana que Jesus fala. Isso aqui é muito forte. Ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, em outras palavras, o reino dos céus é para quem? Os humildes em espírito. Amém. O reino dos céus é para os humildes em espírito. É para os humildes. Amém? Você já pensou você entrar no reino dos céus, aqui na terra? Porque não é quando você morrer, não, que você vai tomar posse do reino dos céus, não. É aqui na terra. Começa aqui na terra, quando você é humilde diante de Deus. Meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu vejo meus colegas, meus parentes, familiares, que nem creem em Ti, até debocham de Ti. Mas, meu Senhor, eu creio na Tua palavra. E eu estou pronto para ouvir a Tua palavra e segui-la e obedecê-la. O que o Senhor quer que eu faça? O Espírito Santo é que faz a gente ser humilde. Amém, pessoal? Sim ou não? O Espírito Santo faz a pessoa ser humilde, para que essa pessoa venha herdar o quê? O reino dos céus. Amém? Amém. E aqui na terra, se herdar o reino dos céus, tem que ser aqui na terra. Começar aqui. Não é depois que morre, não. Depois que morre, não pode herdar mais nada. Salvo se você já herdou o reino dos céus enquanto era vivo. Amém, pessoal? Sim ou não? Você está entendendo? Sim. Ou ficou em dúvida? Tem alguma dúvida? Você tem dúvida? Então, eu só posso decidir obedecer ou desobedecer a Deus aqui na terra. Então é aqui na terra que eu tenho que definir o que vai ser o meu futuro depois de sair daqui da terra. Amém? Porque depois que a gente morre, o que vai valer é o que você fez aqui na terra. É ou não é? Sim ou não?
Se você foi humilde em espírito, então você vai direto para o reino dos céus. Se você não foi, você vai direto para onde? Para as regiões inferiores, no inferno. E só você que pode decidir isso. Jesus veio para isso. Jesus veio para abrir a porta para todos entrarem no reino de Deus, no reino dos céus. Agora, nem todos aceitam, nem todos acreditam. Então, o que ele pode fazer? É você que toma a sua decisão, é a sua cabeça. Eu não sigo Jesus porque alguém disse para mim, tem que seguir Jesus. Não, eu sigo Jesus porque eu ouvi a voz dele, eu ouvi a palavra dele. Então, eu decidi segui-lo. Mas muitas pessoas, parentes, amigos, conhecidos, não seguiram. Mas eu obedeci. Então, uma coisa pessoal, uma decisão pessoal. Isso significa construir a casa. O que é a casa? Hein? O que é a casa? O que é a casa? Ô, meu pai, o que é a casa? O que é a sua casa? Hein? A sua casa é a sua vida. Amém? A minha casa é a minha vida. Jesus falou, aquele que constrói a sua casa, a sua vida, sobre a minha palavra, este vai enfrentar tempestade, terremoto, maremoto, vai enfrentar o inferno, mas nada vai poder destruir a sua vida, a sua casa, porque foi construída sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Não. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. E você ouve o quê? A palavra. Amém? A palavra de quem? De Jesus. Amém? Ele é que vai sustentar a sua vida. Você confiou nele? Está aqui. Meus braços estarão segurando você. Amém, pessoal? Não é bacana? É muito legal. É ou não é? Pensa, raciocina. Eu estou falando de religião? Não. Eu já falei, odeio religião. Qualquer que seja ela. Porque a religião leva a pessoa só a sentir. Mas a palavra de Deus faz a gente pensar, nos dá sabedoria para fazer a escolha certa. Então, com a sabedoria, você vai, obviamente vai ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então, Jesus vai estar te amparar, ou amparando, porque você está fundamentando a sua vida sobre a palavra dele. Amém? Ele é a rocha, que não é possível se destruir. Amém? Agora, se a pessoa não quer pensar, o que a gente pode fazer? Se você é aquela pessoa que quer ficar na dependência do pastor ou do bispo, bispo, ora por mim. Olha, bota a mão na minha cabeça. Tá bom, eu boto. Orar, tá bom, não me custa nada. Agora, eu não posso obedecer, você posso? Então eu não posso fazer nada por você. Sim ou não? Sim. Eu posso orar. Os pastores, os obreiros e tal, podem orar por você. Você pode até sentir bem. Mas se você não decidir obedecer a palavra de Deus, você vai sentir bem aqui, lá fora você vai sentir mal. Mas se você obedecer a palavra de Jesus, Ele vai te sustentar aqui, lá fora, amanhã
e por toda a vida e eternidade. Só depende de você. Amém? Amém. Então, eu gostava de fazer uma oração em favor daquelas pessoas que dizem assim ao bispo: eu não tenho obedecido a palavra de Deus. Às vezes eu obedeço, às vezes não obedeço, às vezes e obedecer a palavra de Deus não é ser frequente na igreja, não, pessoal. Obedecer a palavra de Deus é você obedecer às regras que lá está escrito. Amém? Amém. É isso. Amém? Amém. Isso aí é como casamento. Você pegar a Bíblia e, bom, Jesus disse isso. Isso aqui é verdade? Então eu vou obedecer. Amém? Amém. Isso é casamento. Você casou, você fez uma aliança com Deus. Casamento quer dizer aliança com Deus, um pacto com Deus. Então eu vou fazer isso, eu vou obedecer. Mas o Senhor vai ter que honrar essa palavra. E Ele vai honrar. Agora, se você não obedecer, todas as orações que forem feitas por você não vão resolver nada. Vai te ajudar um pouquinho aqui, curar uma dorzinha de barriga, mas você vai continuar sofrendo porque você não quer obedecer. E o reino dos céus? Que tamanho é o reino dos céus? Que tamanho é o reino dos céus? Diga para mim, qual o tamanho do reino dos céus? Hein? É enorme, é impossível você mensurar. Pois é, mas Jesus te dá o reino, promete o reino dos céus para aqueles que seguem a sua palavra. Amém? A senhora, por exemplo, a senhora tem lá uma receita de um bolo gostoso. Deve ter, não tem? Conhece nenhum? Conhece alguma? Hein? Pão de ló. Desculpa lá, desculpa. Pão de ló. Então, lá, você tem uma receita de pão de ló. Então, quando a senhora vai fazer o pão de ló, a senhora tem que seguir aquela receita. Se lá diz assim, 3 ovos, aí a senhora fala, não, eu vou botar 4. Olha o que vai sair. Só vai levar aquela maçaroca no forno, aí quando vai tirar é um tijolo. Não é assim? Assim é a vida de muitas pessoas. Assim é a vida da pessoa que diz, poxa, eu estou na igreja há muitos anos, não aconteceu nada, eu melhorei nisso, mas lamentando. Por quê? Porque pegaram a receita e fizeram do jeito que quiseram. Pegaram a Bíblia Sagrada, dá licença, pegaram a palavra de Deus, isso aqui eu aceito, isso aqui não, isso aqui não dá. Você coloca no forno depois da sua vida, sai um tijolo. Não é, senhora? Você entendeu? Você entendeu? Então a sua vida depende de quem? De mim próprio. Parabéns. Graças a Deus. Arrebentou. Então eu quero orar para as pessoas que dizem, bispo, eu quero me entregar para Jesus. Eu não vejo Jesus, eu não sinto Jesus, eu não toco em Jesus, mas eu creio na palavra dele. Eu creio na receita de vida que ele dá. Eu quero entregar minha vida para ele. Eu quero começar a partir de agora a fazer tudo certinho, tudo que ele manda fazer, eu vou fazer. Se tiver de perdoar, eu vou perdoar. Amém? Amém. Você vai andar de acordo com a palavra dele, que é o certo. Aí você vai semear o que é bom. É ou não é? Você vai fundamentar a sua vida sobre o quê? A rocha. A sua casa, a sua vida
vai ser fundamentado na rocha. Então, olho grande, olho gordo, inveja, bruxedo, maldição, tudo que este mundo oferece, nada vai tocar em você. Porque você está sustentada pela própria mão de Deus. Se você quer isso, quer entregar sua vida para Jesus e começar a praticar essa receita agora, vem aqui na frente. O homem que ouvi a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha, edificou, caíram as chuvas, e o rio transbordou, soprou o vento e enfureceu sobre a rocha. mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Graças a Deus. Olha para mim, vocês que estão aqui à frente. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Vocês entenderam que você não está se casando ou fazendo um pacto com a igreja, a instituição, com o pastor, o bispo. Você não veio aqui na frente para receber uma oração. Você veio aqui na frente para dar a sua vida para Jesus. É isso mesmo que você quer fazer? Você veio aqui à frente para começar uma vida nova com Ele. Você veio aqui na frente para dizer, ó, Jesus, quando a gente casa é assim, não é? Quando a gente casa, um tem que fazer a vontade do outro. Sim ou não? Sim ou não? E se não fizer? Vai desfazer, é ou não é? Então, você tem que fazer a vontade dele para que ele faça a sua vontade. Amém? É uma troca de favores. É isso que significa seguir o Senhor Jesus. É isso que significa construir a vida sobre a rocha. Amém, pessoal? Se você fizer isso, você passa a ser membro efetivo do reino dos céus. Você vai ser membro lá e nunca vai morrer. Amém? Nunca vai morrer. Nunca, jamais. Jesus promete, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Amém? Amém. Não vai haver morte para você. Amém. Você vai se separar do corpo, porque esse corpo aí é matéria, né? Deteriorável, né? É ou não é? Mas a sua alma, a sua vida eterna, vai estar na mão dele, desde agora e para sempre. Amém? Amém? Você entendeu? Sim. Sim ou não, pessoal? Sim. É questão de sorte? Não. É questão de inteligência. Você está usando a sua cabeça, o seu raciocínio, o seu racional. Não é o seu sentimento. Você está vendo Jesus? Não. Nem eu. Está sentindo Jesus? Não. Nem eu. Está tocando em Jesus? Não. Eu muito menos. Mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Amém. Ele recebe você. Do jeito que Ele um dia me recebeu também. Amém, pessoal? Eu faço assim para mostrar para você, eu estou alegre por você. Amém. Você vai arrebentar. Amém. Mas presta atenção. Não pense que vai acontecer tudo o que você quer amanhã, quinta-feira, não. Nem depois da manhã. Vai acontecer. Pode começar a acontecer agora. Porque Ele te dá fé agora. Ele te dá certeza agora. Ele te dá convicção agora.
O Espírito dele confirma dentro de você que ele é contigo. Aí, a partir de agora, você vai começar a semear o que é bom e colher o que é o melhor. Amém, pessoal? Eu não tive sorte na vida, eu nasci pobre, olha, ninguém me quis, eu fui rejeitado, eu sou aquela pessoa, sabe aquela mosca morta? Eu sou como essa mosca morta. Mas eis que agora você se torna um cidadão do reino dos céus. Amém. Porque Deus aceita você do jeito que você é. Se ninguém quis você, Ele abraça você. Ele te abraça agora. Fecha os seus olhos. E em nome do Senhor Jesus, agora mesmo, Ele vem ao seu encontro. Ele viu as suas lágrimas. E Ele trouxe você aqui esta noite para mudar a sua vida. Não trazer uma bençãozinha, não. Ele quer que você seja a própria bênção, por onde quer que você for. Por isso, Ele dá o Espírito Santo, para você ser a própria bênção. Ele ouviu a sua oração, amiga e amigo. Sabe aquele dia, não sei se foi à noite, de madrugada, ou durante o dia, você pensou assim, meu Deus, se o Senhor existe, o Senhor vai mudar a minha vida. Se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai me tocar. E eu vou começar uma vida nova. Se o Senhor não existe, eu vou morrer assim, do jeito que eu estou. Jesus ouviu a sua oração. Você não falou com ninguém. Ninguém ouviu a sua voz. Você não falou com ninguém a respeito disso. Mas eis que Jesus agora está mostrando para você, olha, eu existo. E eu te escolhi. Aleluia. Eu escolhi você. Eu escolhi você para ser a minha testemunha viva. Para ser a testemunha viva de que eu morri e que ressuscitei e que agora faço morada dentro de você. Receba agora. Receba o Espírito da vida. Seja agora confirmado dentro de você, no mais profundo da sua alma. O Espírito Santo confirma que é com você aí agora. E te dá essa convicção, essa certeza, que a partir de agora, tudo vai ser diferente. Você vai lutar, mas vai vencer. Você tem lutando, mas tem perdido. Mas a partir de agora, você tem em Jesus a rocha que sustentará a sua vida por toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito da vida. Receba agora mesmo, fale com Deus. Isso mesmo, fale com Ele, fale com o seu Jesus. Fale aí agora, pode falar com Ele. Buscando respostas, buscando atenção, especialmente para aquelas pessoas cujas almas têm vivido um inferno. É o inferno da depressão, o inferno da ansiedade, o inferno do nervosismo,
o inferno de faltar isso, faltar aquilo, enfim. O Senhor disse, Jesus, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Meu Pai, nós viemos aqui nesta manhã, e não somente nós aqui, mas também as pessoas que estão a assistir essa transmissão nos presídios, nos hospitais, nos manicômios, nos abrigos, onde quer que haja alguém, mesmo em casa, no trabalho, num caminhão, no automóvel, onde quer que haja alguém que ouça a tua palavra, meu Pai, venha ao encontro da sua necessidade. Venha atender às necessidades do teu povo. Eu sei que normalmente as pessoas pedem o que elas querem, desejam, almejam, mas o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Então atende o clamor do teu povo que pede, tem compaixão de mim, meu Pai. Eu cansei de ser eu. Eu tenho lutado, eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho clamado, mas eu não tenho visto a resposta. E esta manhã, meu Pai, neste momento, a partir de agora, venha o teu Espírito conduzir essa reunião e livrar aqueles que estão a sofrer, meu Pai. Estão a gemer e não tem ninguém por eles. Ó Espírito Santo, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, atende o clamor do teu povo, o gemido dele. Não é possível que esta criatura tenha chegado até nós através dessa transmissão e não haja resposta para ela. Eu sei que o Senhor não nos atende de acordo com os nossos méritos, porque se fosse assim, ninguém poderia clamar nada a ti, porque ninguém merece. Mas quando nós manifestamos a fé na tua palavra, nas tuas promessas, então algo tem que acontecer, porque é o Senhor quem promete. O Senhor disse, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E é nesta palavra que nós estamos aqui, meu Senhor, a buscar a tua ajuda, o teu auxílio, o cumprimento das tuas promessas. O Senhor disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, e te agradeço. Amém e graças a Deus. Eu gostava de convidar vocês, especialmente você que tem vivido um pedacinho do inferno na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Se Deus existe, o que Ele prometeu tem que se cumprir. É ou não é? Eu sou homem, sujeito a falhas, e sou capaz de honrar a minha palavra, e eu não gosto de descumpri-la. Imagine Deus, que é perfeito. Imagine Deus. Então, o que Deus quer e requer de cada um de nós
Não é perfeição, não é santidade. Ele quer que nós sejamos santos, claro. Mas quando a pessoa está a sofrer, ela faz qualquer coisa para se ver livre do seu sofrimento, não é verdade? Ela faz qualquer coisa, qualquer negócio, seja certo, seja errado, ela faz qualquer coisa para se ver livre daquela situação. Então, você quer se ver livre desse peso que você tem carregado na sua alma. E agora, nós não vamos clamar por outras pessoas, você vai clamar por si. Você vai falar por si. E mesmo as pessoas que estão nos assistindo em casa ou em outros lugares, você vai clamar por si. Não se preocupe com a pessoa, o parente, o ente querido. Não, primeiro você. Primeiro você tem que salvar a si próprio. Se você não salvar a si próprio, como é que você vai salvar os outros? Não é assim? É ou não é, pessoal? Então, quando se viaja de avião, quando vai colocar a máscara, primeiro coloque a máscara, os pais devem colocar a máscara em si mesmo. E depois, nos ninhos, nos filhos. Não é assim? Quer dizer, primeiro você tem que estar preparado para poder ajudar a outra pessoa. Então, primeiro você tem que se ajudar. Você às vezes está morrendo e está querendo ajudar alguém que está também morrendo. Tanto um quanto o outro vai morrer. Então você tem que ajudar a si próprio. E eu gostava que você, que tem vivenciado esse pedacinho de inferno, oh meu Deus, se o Senhor existe, eu quero ver o Senhor na minha vida. Eu quero ver o Senhor na minha vida. Eu quero ver o Senhor cumprir essa promessa que o Senhor fez. O Senhor disse, vinde a mim todos. O Senhor não disse, vinde a mim os católicos, ou os evangélicos, ou os que são bons. Não, o Senhor disse todos. Todos eu estou incluído entre esses todos. Então, eu venho a ti. Se você quiser, vem aqui à frente, junto do altar, e falar com Deus. Você vai falar com Deus, aqui no altar. Você vai falar com Deus. Você vai dizer para Deus o que é que está a passar consigo. Porque eu posso orar por vocês, mas eu não sei a dor que você está a sentir. É ou não é? Fala a verdade. Sim ou não, pessoal? Isso é extremamente importante. Porque Deus quer ouvir a sua voz. A minha, Ele ouve todo dia. Mas a sua, nem sempre Ele ouve. Ele quer ouvir a sua voz, a sua oração. Porque quando você fala com Deus, preste atenção você aqui, por favor, antes de fazer a oração. Quando você fala com Deus, preste atenção, isso é muito importante. Deus ouve. Deus ouve. Mas eu não tenho méritos, eu sou a pessoa pecadora. Não interessa se você é pecadora ou santa. Se você fala com Deus, Ele ouve. E Ele responde. Por que Ele responde? Porque você está falando com alguém que você não vê, não toca, não sente. Não é verdade? Então você está manifestando o quê? A fé. Isso se chama fé. Você crê no invisível, no impossível, naquilo que está escrito, que está prometido por Ele. A nossa fé está alicerçada na promessa de Deus, nas promessas de Deus. Está aqui escrito. Então, quando você mesmo apela para o que está escrito, você recebe. Não é porque você merece, não, mas porque você creu na palavra dele. Amém? Entendeu? Está claro isso para você? Não importa se você é a pessoa mais perversa na face da terra, a pessoa mais pecadora neste mundo. Se você invoca o Senhor, Ele vai ouvir você. Tanto quanto vai ouvir a mim. Amém? Então,
o que eu quero que vocês façam? Eu estou passar isso para vocês. Com licença. Porque eu quero que vocês aprendam um segredo que você vai levar por toda a sua vida. A qualquer momento do dia, da noite, em qualquer lugar, qualquer que seja a situação, você vai saber como se ver livre dela, porque você vai ter contato com Deus. Aqui e agora. Entendeu? Você vai aprender o caminho que nós aprendemos e passamos para vocês. E você vai fazer a sua obrigação e Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Só isso. Está claro isso? Está claro para você? Então, você depende de quem para resolver esses problemas? Sim, de Deus, mas quem? De você. Começa com você. De que adianta Deus falar se não há quem creia? Nada. Mas se há quem crê na palavra dele, então ele está ali para fazer cumprir aquela palavra. Amém? Amém. Isso é muito, muito, mas muito precioso. Quer dizer, você não merece, você não precisa ser religiosa, você não precisa ser da igreja, você não precisa ser uma pessoa caridosa, nada disso. Você precisa aprender a crer. E aprender a crer é você tomar atitude, usar a sua própria fé, sua própria crença. Todos os que foram a Jesus, nenhum deles recebeu o não. Todos foram atendidos. Até mesmo o bandido que foi lá crucificado com ele. Na última hora, o bandido disse: Senhor, tem compaixão de mim, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Só por isso. Mas aquele mesmo bandido começou também a zoar de Jesus junto com o outro no início da crucificação. Mas com o tempo, ele viu que Jesus não era como ele. Então ele falou: lembra-te de mim. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, pessoal? Veja a grandeza do poder de Deus. Veja a grandeza de amor. Isso é que é amor. Isso é que é compaixão. No último minuto de vida, ele falou e Jesus salvou. Talvez você esteja assim, nessa situação. Você está nos limites. Então, você pode agora receber. Você vai receber, se você falar. Mas fala de você. Não peça por ninguém agora, não. Depois você pede. Você está bem? Ah, eu estou bem. Então, agora você vai pedir pelo seu ente querido. Depois nós vamos fazer a oração por ele. Mas agora é para você. Somente para você. Tá certo, pessoal? É egoísmo isso? Não. Então, isso é inteligência. É uma fé inteligente. Amém? Então, fale o que está a se passar com você. Às vezes você tem um problema que você não vai falar para ninguém, porque está dentro de você e você tem vergonha de falar. Está certo. Mas com Deus você não vai ter vergonha. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Você pode falar baixinho, você pode falar em pensamento. Oh, meu Deus. Não tem problema, do jeito que você quiser. Mas fale o que está dentro de você. Vomite todos os seus dramas, seus traumas, seus problemas. Ele vai ouvir você e quando você voltar para o seu lugar, você já não vai ser mais a mesma pessoa. O peso que você tem carregado vai sair de cima de você, porque Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, a vida muda radicalmente. Radicalmente. 100%. Nós não ficamos mais apegados
absolutamente a nada desse mundo. Nada, zero. Porque o maior valor está dentro de nós. Então, o dia que você receber o Espírito Santo, você vai ser a pessoa mais feliz na face da terra. Não mais do que eu, mas tão feliz quanto. Amém? Porque é o mesmo Espírito. Amém? E um novo coração, um novo espírito, uma vida nova, novo pensamento, tudo novo. Amém? É complicado falar assim quando a pessoa não recebeu ainda, mas há uma mudança completa, radical. Há pessoas que dizem assim, eu queria morrer. Por que quer morrer? Não, porque minha vida não presta. Então, se você quer morrer, morra para o mundo, mas viva para o Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Feche os seus olhos, concentre a sua fé. Você não precisa merecer para receber o Espírito Santo. Você só precisa, sinceramente, renunciar a si mesmo como Senhor de sua vida, da sua vontade, do seu coração, e deixar que o próprio Jesus, na pessoa do Espírito Santo, venha conduzir as suas vontades. Ó meu Pai querido e amado, se o Senhor não batizar com o teu Espírito essa gente, mesmo aqueles que estão em casa, no hospital, no presídio, onde quer que estiverem, se o Senhor não selar com o Espírito Santo, eu deixo esse púlpito, esse altar, frustrado, fracassado, angustiado, mesmo tendo o Senhor, o Espírito Santo. Porque eu não aceito, meu Pai, ter o que o Senhor me tem dado e não saber, e não ver acontecer o mesmo com as pessoas que têm chegado até nós, meu Pai, de rastros. E nós sabemos que não é falta de dinheiro, não é falta de saúde, é a falta do teu Espírito. Enquanto não houver o derramamento do teu Espírito, meu Pai, a pessoa vai continuar vivendo a mesma vida. Pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter o mundo aos seus pés, mas vai continuar gemendo. Então eu te peço, Espírito Santo, eu peço a Ti, Jesus, é o Senhor quem batiza com o Espírito Santo. E o Senhor só batiza com o Espírito Santo aqueles que renunciam a si mesmo como senhores e venham servir a Ti. Eu peço, meu Pai, ouvi a minha oração. E o Senhor sabe que é sincera. Eu não estou te pedindo nada para mim, meu Pai. Eu estou te pedindo pelo teu povo. O Senhor me chamou para isso. Foi para isso que o Senhor me chamou, para levar para as pessoas aquilo que o Senhor quer lhes dar, que o Senhor me deu. Então eu clamo a Ti, meu Pai. Eu clamo em o nome do Senhor Jesus. Venha sobre essas criaturas, meu Pai. Faça o milagre dos milagres. Venha mudar essa situação, meu Pai. Dá o teu Espírito para elas. Ó Jesus, o Senhor sabe que ninguém merece
nada de ti. Mas o Senhor, a partir do momento em que entregamos a nossa vida aos teus cuidados, então o Senhor nos dá o teu Espírito para que nós possamos saber conduzir a nossa vida. Venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre essa criatura, agora. Não diga nada, amiga e amigo. Deus lê os seus pensamentos. Deus penetra dentro do seu coração. Ele vê o que há dentro de si. Ele não está olhando o seu exterior, mas o seu interior. E em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito de Deus. Receba agora. Aconteça isso, meu Pai, aqui e agora. E não só aqui, onde quer que alguém esteja com o coração entregue, com a alma rendida a Ti. Faça, meu Senhor, ela ter o mesmo Espírito que o Senhor nos tem dado. O mesmo Espírito que o Senhor deu ao Alain. Ninguém aqui precisa ter epilepsia ou tentar se matar para chegar a ter um encontro contigo. Basta reconhecê-lo como Senhor. Isso é suficiente. Receba o Espírito de Deus, minha amiga e meu amigo. Você que sinceramente se entrega, se rende, renuncia a si mesmo, recebe agora. Se é sincera, sincero, se é sincera a sua oração, a sua entrega, então é sincera também a nossa oração, o nosso clamor é ouvido também. Receba o Espírito Santo e tenha uma vida nova a partir de agora. Uma vida zerada do passado, o passado triste. Fica para trás, acabou. Porque o Espírito da vida, o Espírito do próprio Deus, faz descer sobre você agora.